Teste. Funcionando. Bom, inicialmente eu gostaria aqui de expressar minha satisfação de estar à frente da organização desse 5º Simpósio Internacional de Geografia e Inovação do Conhecimento. Participei na condição de aluno na primeira edição, 2011, e depois participei na condição de organizador da 3ª e da 4ª edição. Gostaria de iniciar agradecendo aos meus colegas aqui da mesa de abertura, fazendo uma referência especial ao nosso magnífico reitor, professor Miguel, e ao presidente, e também gostaria de agradecer a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Postman, que aceitou o nosso convite para ser o nosso conferencista de abertura. Gostaria de expressar minha gratidão à CAPES e ao CNPq, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que nos apoiaram financeiramente e tornaram esse evento possível. Esse evento foi feito como uma parceria entre o LabCity, Laboratório de Estudos sobre Circulação, Transporte e Logística, e o Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, GRIT, o primeiro relacionado à UFSC e o segundo à UFPE. Gostaria também de agradecer aos meus colegas que estiveram na organização desse evento, o professor Carlos Espíndola, o professor Rodrigo Coco, o professor Márcio Rogério Silveira, e também gostaria de agradecer por todo o apoio que tivemos da professora Ana Cristina Fernandes. Gostaria de agradecer imensamente aos alunos que nos ajudaram a organizar esse evento. Tudo que foi possível foi pela excelente colaboração que a gente teve. Não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao Jefferson Maier, que foi um excelente colaborador nesse evento, mas também fazer um agradecimento a todos os alunos que estiveram conosco nessa ocasião. De forma bem breve, pensamos nesse evento com uma temática as novas centralidades urbanas na era digital. Tecnologias da informação e o comando da rede de cidades. O que nos levou a pensar como que a gente pode pensar a própria centralidade urbana em uma era digital, onde deslocamentos físicos, antes que calculavam a centralidade urbana, deixam de ser impactos necessários, e o que muda na própria centralidade. Esse foi o nosso tema de partida e a nossa própria proposta de discussão para este evento. Por isso, vamos ter mesas, gostaria de convidar a todos para acompanhar as nossas mesas, que vamos ter mesas amanhã sobre a REGIC. Amanhã também teremos REGIC, a região de influência da cidade, na pesquisa do IBGE, o qual temos dialogado. Também teremos mesas sobre a questão da geopolítica na era digital. Teremos uma mesa sobre a política de inovação, como pensar a política de inovação nessa era digital. E também teremos uma mesa sobre a desconcentração produtiva no Brasil e as novas centralidades que estão se formando. Gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, agradecer imensamente a presença de vocês. A gente trabalha de fazer um evento muito grande, mas acho que quando a gente vê um auditório aqui, as pessoas acabam compensando esse trabalho. Então, eu gostaria de também agradecer a todos vocês que estão aqui presentes nesse auditório. Estamos certos que vamos ter uma ótima discussão e ao final dessa mesa a gente vai ter um coffee break. Vamos ter aqui no auditório Garapuvu, em que todos vocês já estão convidados para a gente ter uma confraternização após o encerramento da mesa de abertura. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação, reitor e todos os colegas e as pessoas aqui presentes estar aqui nesse momento. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem ao professor Fernando Mesquita por todo o seu esforço e sua dedicação ao trazer o CIDSE aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina. É uma alegria muito grande e eu gostaria apenas de, muito brevemente, mencionar. Esse simpósio foi pensado como uma forma de aproximar diferentes áreas de conhecimento. O debate sobre a economia da inovação se dava, portanto, nesse campo e nós procuramos fazer com que houvesse essa aproximação com outras áreas das ciências humanas. Isso
há mais de uma década, quando o debate estava bastante concentrado no campo da economia. Então, é um diferencial, né, nesse simpósio fazer essa aproximação, e a gente fica muito feliz de ver que de lá para cá temos alcançado muito sucesso nessa direção, de forma que hoje presenciamos com muita satisfação esse diálogo que é muito rico e beneficia a todos os componentes dessas diferentes áreas, porque de fato a inovação é um processo que ocorre de natureza transdisciplinar, e com essa ideia em mente que a gente vem trabalhando e nesse momento procuramos continuar. O tema do simpósio é uma evidência nessa direção. Nós estamos procurando trazer um debate sobre a dinâmica da inovação para o campo do planejamento urbano, da análise urbana e regional. É uma aproximação, então, que a gente muito humildemente traz como uma contribuição e, com certeza, trará muitos bons resultados. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos colegas do IBGE, o professor Márcio Costa, mas também a equipe da REGIC, que está aqui presente e que tem nos permitido fazer esse diálogo bastante rico. Muito obrigada a todos, então tenhamos um bom debate ao longo do nosso simpósio. Obrigada. Boa noite a todos. Queria saudar o colega Fernando Mesquita, saudar o professor Irineu, em nome dos dois colegas, saudar os demais colegas da mesa, nesse importante evento de abertura do 5º Simpósio Internacional de Geografia, do Conhecimento e de Inovação. O Departamento de Geociências muito se orgulha, né, de sediar e apoiar, junto com a Universidade Federal, a realização desse evento, que tem uma temática, né, de extrema importância, né, para nós hoje dentro do campo das ciências geográficas e as ciências correlatas. Né? Quando o professor Fernando nos trouxe a proposta, imediatamente a gente tratou de chancelar a iniciativa, né? E dentro das possibilidades que a gente tinha, a gente buscou apoiar, né, o evento de alguma forma, entendendo que é um palco de experiências de intercâmbio importante para os trabalhos desenvolvidos no departamento a nível de ensino, pesquisa e extensão, né? Uma oportunidade sem igual para os nossos alunos do programa de pós-graduação em Geografia e dos cursos de graduação, licenciatura e bacharel em Geografia estarem aqui, né? E participarem das discussões de importantes temáticas relacionadas às mesas e aos grupos de trabalho que já iniciaram, né, e vão estar aí ocorrendo durante a semana. Então, desejo um bom evento a todos, né, e o departamento fica à disposição da coordenação para qualquer necessidade. Obrigado. Oi. Boa noite a todos os presentes. É uma alegria estar aqui na presença do nosso professor reitor, professor Irineu, e todos os demais componentes da mesa, né? E agradecendo aqui a oportunidade que nós estamos tendo desse encontro de elevadíssimo nível, né? Já prometendo, já começando, né, hoje, durante a sessão temática, e ao longo das próximas atividades, prometendo mexer com a nossa cabeça, avançar um pouco na produção, um pouco mais na produção do conhecimento, da pesquisa, que é isso que a nossa universidade precisa fazer, é isso que nós aqui, enquanto coletivo,
tentando produzir para melhorar as condições de vida, especialmente as condições de vida da população do nosso país. Né? Então, é uma alegria muito grande ver aqui nossos colegas de várias áreas, né? Professores de vários centros, inclusive, alunos de graduação, de pós-graduação presentes, se preparando, né, para enfrentar os desafios que estão aí fora. Eu acho que a produção de conhecimento e inovação é um desafio permanente, presente em todas as áreas do conhecimento, né, como o senhor falou aqui, e que merece o nosso empenho e nossa dedicação em eventos como esse. Né? Então, uma alegria muito grande estar aqui presente e estar tendo essa oportunidade também de participar e de aprender junto com os colegas. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Alex Sequência, diretor do CFH. Um cumprimento ao reitor, em nome dele as outras autoridades. Cumprimento também o Fernando Arana para o evento. Rapidamente falar do CFH, porque o reitor está aqui, mas é o centro mais dinâmico, interessante da UFSC. Né? O CFH tem 9 cursos de graduação, é o maior centro de filosofia, ciências humanas e ciências naturais de Santa Catarina, um dos maiores da região do sul do país e também de referência nacional e internacional. São 9 cursos de graduação, 9 cursos de pós-graduação. Estamos divididos ali, vocês vão conhecer o CFH essa semana, né? São 6 prédios, 6 blocos, né? É um bosque, o planetário, temos a clínica escola do SAPS, enfim, então é um centro bem diversificado nas suas... Eu costumo brincar que a gente estuda, e o professor Bosch, das profundezas da alma às profundezas da terra, né? Então, é um centro interessante, cheio das suas idiosincrasias, né? Temos já uma longa parceria com o IBGE, o CFH foi um dos centros de posto de coleta, na realização do censo, temos interesse em parcerias, não é? A área de ciência política, sociologia, geografia já trabalha ativamente com o IBGE, enfim. E pedir ao professor Postman que faça chegar ao presidente do nosso partido, o professor Fiano, PT, que precisamos de muitos investimentos nas universidades federais. Ele abriu o cofre ali que a gente está precisando, né? Então é isso. Boa noite e bom evento para todos vocês. Boa noite a todas as pessoas que estão nesse importante evento. Queremos cumprimentar o professor Dr. Fernando Campos Mesquita, representante da comissão organizadora, a professora doutora Rosenita Silva Nascimento, coordenadora do programa, representada pelo professor, a professor Érico, né? Professor Érico, nosso chefe do departamento de Geociências, professor doutor Alex Degan, nosso diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Michele Mongrotto, vice-diretora, não está presente, mas está acompanhando todo o evento, né? A professora Ana Cristina Fernandes, professora Ana, demais autoridades presentes e a equipe do IBGE, toda a equipe do IBGE que está realmente importante nesse momento da nossa universidade. Queremos parabenizar então todos os organizadores pela realização deste 5º Simpósio Internacional de Geografia do Conhecimento e da Inovação, pela programação já aqui colocada pelo presidente, pelo organizador, coloca exatamente a importância de estudos e pesquisas na área de novas centralidades urbanas, na área digital, tecnologia da informação e do comando na rede de cidade, que é a temática principal do evento. Quero então falar com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é ao lado do nosso diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Temos 11 centros aqui no campus da Trindade e temos mais 4 campos, Blumenau, Curitibanos, Araranguá e Joinville. A nossa universidade é uma grande universidade, é uma importante universidade federal, é considerada a melhor universidade do estado de Santa Catarina, também é considerada a 4ª melhor universidade entre as federais e também na América Latina é considerada entre 7ª e 8ª universidade que tem se destacado.
é uma grande universidade porque tem 37 mil estudantes, nós temos 110 cursos de graduação e 160 cursos de pós-graduação. Eu tenho dito nos seminários e eventos, na discussão com a nossa comunidade universitária, que o maior desafio de uma reitoria hoje, de um reitor, uma reitora, é exatamente manter a universidade funcionando depois de um corte que nós tivemos aí nos últimos anos de 50% do orçamento da universidade. Então, o orçamento da universidade atual, ele é insuficiente para chegar até o dia 31 de dezembro. Faltam 20 milhões de reais. É uma situação bastante complexa. Então, cada dia antes de chegar aqui, eu estava lá decidindo, pagamos isso e não pagamos aquilo. Então, cada dia nós temos que decidir o que nós vamos continuar pagando, vamos manter o restaurante funcionando, vamos manter o pagamento das bolsas, alguns contratos vamos manter o pagamento e alguns contratos já decidimos não manter o pagamento. Centrais elétricas, a parte de energia elétrica, não temos condições de pagar até o final do ano, também a água e também muitos contratos terceirizados que a universidade possui. Todos os integrantes das universidades federais sabem que nas últimas décadas as universidades ocorreram as terceirizações dos servidores técnicos administrativos, muitos cargos foram extintos e com proibições de concurso. Isso fez com que a universidade desse uma nova forma de gestão. Então, além das dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da tradicional gestão universitária, hoje a reitoria precisa administrar 200 contratos com empresas privadas para manter os serviços e manter a universidade funcionando. Então, de fato, é um desafio enorme manter a universidade, as universidades federais, as reitorias das universidades federais, manter essa instituição funcionando, laboratórios, como eu falei, restaurante, moradia e as bolsas, e precisando naturalmente de apoio de toda a sociedade para a recomposição orçamentária, pelo menos no próximo ano, para que as universidades tenham um olhar mais voltado para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e não ficar o ano inteiro discutindo orçamento universitário. Então, boas-vindas, queremos dar boas-vindas a todos os participantes e dizer que é uma alegria para a nossa universidade estar sediando esse importante evento. Muito obrigado. Eu vou pedir que a mesa seja desmontada. Nós vamos dar início à assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a UFSC e o IBGE. O acordo, o projeto, cujo estamos assinando o Acordo de Cooperação, é intitulado IBGE rumo à inteligência artificial, identificação de necessidades e concepção de estratégias de solução baseada em inteligência artificial, ciência de dados e visão computacional. Eu vou chamar à mesa, então, ao palco o nosso convidado, Márcio Postman, presidente do IBGE. E vou chamar como testemunha para assinatura o professor Aldo von Wangerheim, presente. E também o superintendente de Santa Catarina do IBGE, Roberto Kelly Gomes. Vamos então passar a assinatura do acordo. É um acordo de cooperação técnica que celebra a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Temos aqui então o presidente do IBGE, Márcio, também o coordenador do projeto e as testemunhas. Vou fazer a primeira assinatura então. Professor Márcio. Obrigado.
eu agradeço aqui, gente, eu agradeço a paciência de vocês, não estava no programa isso daqui, mas é um acordo de cooperação que nós estamos fazendo para o desenvolvimento. A UFSC vai, em parceria com o IBGE, desenvolver tecnologias de inteligência artificial para várias aplicações que são necessidades do IBGE, né, que vão desde o uso de visão computacional para análise de imagens de satélite, por exemplo, para a gente avaliar ciclo temporal de queimadas em várias regiões agrícolas, tá? Até uma série de outras necessidades de análise de dados que o IBGE tem. Então, o objetivo disso daqui é a gente começar a discutir e implementar esses projetos. E a gente está aproveitando aqui a oportunidade que o Márcio Portman está aqui, para a gente já assinar isso daqui. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Márcio, eu agradeço vocês todos aqui. Roberto, obrigado. Bom, agora daremos início à nossa conferência de abertura do quinto SIGSE. Eu quero chamar aqui a professora Ana. A gente vai dar início à nossa abertura com o professor Márcio Portman, né, que fica aqui no palco, e chama o professor Fernando Campos Mesquita para fazer a apresentação do professor. Bom, vamos dar início então à conferência de abertura do 5º Simpósio Internacional de Geografia e Inovação do Conhecimento, que será proferida pelo professor e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Márcio Portman. Portman é economista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Ciências Políticas pelo Centro Universitário do Distrito Federal e doutorado em Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Campinas. Universidade a qual construiu sua carreira como professor, sendo professor livre-docente e titular. Márcio Portman foi secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004, foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, entre 2007 e 2012, presidente da Fundação Perseu Abramo, entre 2012 a 2020, foi professor visitante na Universidade Federal do ABC e desde 2023 ocupa o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Teve uma grande influência no pensamento econômico e social brasileiro, como representa suas mais de 12 citações no Google Acadêmico, autor de obras recentes, dentre as quais Tem Pensado o Brasil Contemporâneo. Destacamos, por exemplo, O Brasil no Capitalismo do Século XXI, escrito em coautoria com Luciana Caetano da Silva, indicado ao Prêmio Jabuti, 2024. Destacamos também o livro Novos Horizontes do Brasil na Quarta Transformação Industrial, ao qual nos instigou a refletir aqui sobre as teorias da centralidade urbana na era industrial e agora na era digital. Agradecemos imensamente a sua presença na UFSC, presidente, e na abertura deste 5º Simpósio de Geografia e Inovação. Então, presidente, professor e presidente Márcio Portman, com a palavra. Obrigado. Quero, com um abraço fraterno, solidário, cumprimentar cada um que aceitou o convite para fazer parte desse momento tão importante que une professores, estudantes, estudiosos, pesquisadores de várias áreas de conhecimento. Agradecer também o convite que foi nos feito. Também um breve comentário a respeito da celebração deste acordo de cooperação, é mais um que o IBGE está realizando com as universidades brasileiras, esse em particular muito importante.
públicos e as pesquisas nem são tão assim conhecidas para além do índice de inflação, para além dos dados de ocupação, emprego, desemprego, renda, para além do produto interno bruto que o IBGE calcula para o país, para os estados, para os municípios. Então, essa possibilidade que nós estamos identificando de reunir, de integrar com a produção do conhecimento brasileiro, está vocacionado para algo que nós imaginamos ser muito importante e vai mesmo no sentido de as diferentes áreas que recursos se integram nesse debate aqui, que é a construção do SINGEB, o Sistema Nacional de Geociências, Estatística e Dados. É um esforço que está sendo feito no âmbito do governo federal para a integração dos mais variados bancos de dados, registros administrativos que o país dispõe. Lembrar que o IBGE é criado em 1936 até o ano de 1964 é uma iniciativa bastante genuína, porque para além do Brasil, somente o México reúne geociência, geografia, geodésia com estatística. As demais instituições são bastante específicas e setorializadas praticamente da temática da geociência, por exemplo. Então, entre 1936 e 1964, o IBGE foi o grande coordenador dos dados oficiais do país. Todos aqui certamente conhecem o Anuário Estatístico do país, que era o compêndio pela qual todos os dados oficiais ali estavam registrados. O IBGE não os produzia todos, mas tinha capacidade de reuni-los a partir de uma base metodológica comum. Numa sociedade analógica, era o que o país tinha do ponto de vista da coordenação das informações oficiais. O golpe de 1964, a reforma administrativa de 1967, retirou o IBGE, que estava subordinado à presidência da República, e algo que eu, pelo menos quando estudei economia, os planos econômicos, etc., nunca me foi dito, por exemplo, isso compreendendo na rua, ao estar na frente do IBGE, o papel que teve o IBGE no desenvolvimento de várias políticas e vários planos, como o PAEG, por exemplo, como o plano trienal do governo João Goulart, o plano de metas do Juscelino, toda a base de dados e informações pelas quais se organizou o planejamento vinha justamente do IBGE. Mas, a partir de 1964, o IBGE é deslocado para a presidência da República, fica debaixo de um Ministério do Planejamento, e ali, a partir de um acordo que é feito com a Aliança do Progresso e com o Census, o Departamento que faz censo dos Estados Unidos, o IBGE então integrou um conjunto novo de políticas, de pesquisas, de estudos, que foram justamente as pesquisas amostrais, a partir das amostras do INF, por exemplo, em 74, mas antes disso, a PNAD, já construída a partir de 67, difundiu um conjunto enorme de pesquisas, que são pesquisas de caráter amostral, muito importante essa passagem. Todavia, o IBGE, com esse deslocamento e, digamos, a especialização que ele passou a ter desde então, ele perdeu a capacidade de coordenar os dados oficiais. E passamos a ter uma pulverização de bancos de dados, de registros administrativos, o CERP, o Serviço de Processamento de Dados, é criado em 64, o DataPrev em 74, o DataSUS em 91, o Ministério do Trabalho tem os seus registros administrativos, o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a RAIS, a Relação Anual de Informação Social, o INEP tem o seu banco de dados de educação. Mais recentemente, em 2002, 2013, melhor dizendo, foi criado o CadÚnico, ou seja, o Brasil tem uma diversidade de cadastros, registros administrativos, que são muito importantes para a condução, monitoramento da política pública. Mas nós não temos uma visão integrada desse conjunto de dados. E é justamente nesse sentido que você está trabalhando no âmbito do Ministério de Gestão e Inovação, na articulação com o CERP, com a DataPrev, com a Telebrás, que foi também o nosso satélite, para que nós possamos ter, então, um conjunto de informações no âmbito mais amplo possível de cadastros de dados já existentes. A construção do SIGED pretende ir a mais do que a integração dos dados já existentes e avançar para dados que não são existentes do ponto de vista oficial,
que dizem respeito, de um lado, né, às atividades econômicas que são concessão do Estado, como, por exemplo, a telefonia. Há hoje uma inédita possibilidade de uso, por exemplo, de mapas de calor, como se diz, que é a possibilidade de você integrar conhecimento a partir do uso do celular. Obviamente, tudo desnomeado, mas se você quer saber o deslocamento, a concentração de pessoas, ou, por exemplo, aqui no Centro Turístico de Florianópolis, quem é que visita o Centro Turístico de Florianópolis? São pessoas que residem em Santa Catarina, são do Rio Grande do Sul, são de outro estado, com novas possibilidades do ponto de vista de informações que existem, porém não são colhidas, não são sistematizadas. Então, nós vamos ter um conjunto novo de dados a partir desses singélitos e, obviamente, também estamos trabalhando em parceria com aquilo que são as informações hoje crescentemente importantes que dizem respeito às redes sociais, as big techs. Então, nós estamos trabalhando com uma perspectiva bastante interessante, entendemos nós, do ponto de vista de unir o país com informações, com dados sistematizados, certificados, que permitiriam, ao nosso modo de ver, um salto de qualidade na formulação, no monitoramento das políticas públicas brasileiras. Bom, já apenas um teleco, no primeiro ponto, então, aqui apresentar estamos aqui diante de estudiosos, de personalidades que trabalham com o tema com muito mais propriedade, e eu imaginei que talvez pudesse contribuir trazendo alguns elementos de reflexão acerca dos desafios que nós temos olhando para o segundo quarto do século XXI. Nós praticamente estamos encerrando o primeiro quarto do século XXI, e obviamente há um diagnóstico que representou esse primeiro quarto do século XXI em relação à transição que o país vem vivendo de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviços. Isso é algo que vem acontecendo basicamente desde o final dos anos de 1980 para cá, e isso obviamente tem repercussões muito significativas no nosso país. Mas a minha preocupação não era fazer um diagnóstico a respeito do primeiro quarto do século XXI, mas na verdade trazer elementos que nos exigem refletir sobre o que poderá vir a ocorrer no segundo quarto, ou seja, estou pensando 2025 a 2050. Vou usar, evidentemente, trabalhar sobre esses elementos estruturadores em bola de cristal, evidentemente, mas que parece que é fundamental numa oportunidade que nós temos aqui, tantas pessoas qualificadas, estudadas, em olhar o que pode acontecer pela frente, porque entendo que nós estamos muito consumidos com o presentismo, com o curto-prazismo. Então, isso, de certa maneira, vem nos dificultando perceber transformações mais profundas, que, de certa maneira, vão condicionando diferentes dimensões do conhecimento. E a nossa hipótese, pela qual nos leva a formular e trazer aqui pelo menos 4 elementos reestruturadores do país, da nossa sociedade, da geografia, da geoeconomia, da geopolítica, como se queira tratar, parte justamente do entendimento que nós estamos vivendo uma profunda mudança de épocas. E essa mudança de época exige uma reflexão muito maior, porque muitas vezes os instrumentos que nós utilizamos para interpretar a realidade são adequados para uma época que talvez não exista mais. Então, nesse sentido, eu gostaria então de destacar o que entendemos como uma mudança de época. Entendemos justamente a aceleração do tempo presente, quando a expectativa de futuro passa a estar praticamente contaminada no tempo do cotidiano. Vou ser um exemplo relativo à minha trajetória de vida. Quando criança, ainda na adolescência, tinha um desenho que postava no livro de assistir, que chamava-se Jetsons, que era um pouco um desenho feito nos Estados Unidos, que trazia uma espécie de futurismo. As pessoas se comunicavam, nos anos 60, 70, se comunicavam olhando
comunicavam no telefone e via uma pessoa, havia uma interação com as pessoas, por exemplo, tinha carros voadores, enfim, robôs, coisas que a gente nem imaginava que hoje praticamente está no nosso cotidiano. Então, essa ideia da mudança de época não é algo especial do ponto de vista das diferentes gerações que estão vivendo esse momento, e é, de certa maneira, uma possibilidade de mudança na história do país muito importante, justamente porque ela coloca a disputa de futuro. E se nós olharmos o passado do país, nós vamos verificar que não foram muitos os momentos de disputa de futuro, os momentos de mudança de época. Eu estou entendendo mudança de época comparável, por exemplo, ao que aconteceu no Brasil na década de 1880. Para mim é uma década importante, se a gente quiser entender um pouco a nossa sociedade, o nosso país, tem a ver com as decisões que foram tomadas na década de 1880, porque é um momento que o Brasil abandona, depois de mais de 3 séculos, a escravidão, e ele ingressa no capitalismo, se constitui uma outra sociedade, diferente do passado, que abandona basicamente o eixo que estruturava a sociedade pretérita, que era o senhor de escravo, o dono de terras, para agora o escravo, uma outra sociedade, que estrutura agora o emprego, o assalariamento, trabalhadores, classe média, burguesia, etc. Então, essa mudança de época na década de 1880, a forma que ela se constituiu, os embates que o Brasil viveu, reflete justamente visões diferentes a respeito do que poderia vir a ser o país. O projeto abolicionista não era um projeto apenas de libertação do escravo, era mais do que isso, era a construção de uma sociedade com uma certa igualdade, uma forte ênfase na república sustentada num regime de educação que viabilizasse o conhecimento a partir da língua portuguesa, que era a língua mais falada naquele momento, que pressupunha a restituição de terras e a construção de uma classe de camponeses negros, miscigenados. Havia ali um projeto defendido pelos abolicionistas, praticamente por 2 décadas, entre 1868 e 1888, marcou o século XIX. Um embate de projetos diferentes de sociedade que, como sabemos, resultou no fim da escravidão de uma forma muito apequenada do que se imaginava ser possível. Ocorrer. Mas isso foi objeto, certamente, da correlação de forças, dos interesses que se moviam, das ideias que ali se estabeleceram. Entendo também que a década de 1930 também é uma década que marca uma mudança de época do país, um momento em que o Brasil abandona uma sociedade muito primitiva, uma sociedade agrária, uma sociedade cuja expectativa de vida média não ultrapassava 34 anos de idade, uma condição feminina muito vinculada a uma máquina de reprodução humana, mulheres que tinham 10 a 15 filhos, praticamente impossibilidade de haver uma atuação social e política que não fosse essa vinculada à reprodução humana, uma sociedade constituída de analfabetos, praticamente, uma sociedade com um sistema eleitoral bastante comprometido, enfim, um período que, de certa maneira, começa a ser questionado já no final da década de 1910, uma novidade que foi a relação capital-trabalho, a greve geral de 1917, o movimento modernista no início dos anos 20, várias rebeldias militares, enfim, algo que vai forjando o movimento tenentista que resulta na Revolução de 1930. Para muitos não é revolução, não vou entrar no mérito se é ou não, mas não há dúvida que ali há uma inflexão da história do ponto de vista de um outro projeto que se estabelece, um projeto urbano-industrial. Uma forte aposta na urbanização, na modernidade do país, e tendo como o eixo estruturador a indústria. Estamos falando aí da depressão de 1929, da Segunda Guerra Mundial, e as decisões que o Brasil vai tomando a partir de um projeto que está em disputa com o agrarismo, que obviamente não tem interesse em perder a
importância relativa que tinha, etc. E, obviamente, o projeto dos tenentistas não era não somente construir uma outra sociedade urbana industrial, mas sim um projeto maior de inclusão de uma massa sobrante, que, conforme o Caio Prado Júnior identificava como sendo uma massa de inorgânicos. E há um movimento desse projeto de industrialização de integração através de uma sociedade salariada. Um país que tinha passado por quase 4 séculos de escravidão passa a ter no trabalho a forma de inclusão a partir do pertencimento e identidade em função de uma carteira de trabalho que daria direitos sociais e trabalhistas, uma identidade do sindicato, um pertencimento aos direitos sociais e trabalhistas, uma mudança radical no que se define como trabalho, porque até os anos 50, basicamente, o Brasil se torna majoritariamente urbano, segundo os censos do IBGE, entre 1960 e 1970. Mas o importante dizer que a ideia de trabalho que existia na sociedade agrária era que não havia separações entre o trabalho feito em casa e o trabalho feito fora de casa. Era praticamente o trabalho dentro de casa era uma extensão que percorria a lavoura, que percorria a domesticação de animais. E não havia, obviamente, escolas para os filhos irem à escola estudar, e, portanto, o aprendizado era com base na experiência de casa. Filhos mais velhos cuidavam dos filhos mais jovens. Se trabalhava a hora que o sol aparecia até a hora que o sol se punha, embora existisse o relógio. Se trabalhava praticamente até morrer, porque não havia aposentadoria. Isso é uma sociedade agrária, sociedade urbana industrial, lá um outro campo que separa o que é trabalho dentro de casa e trabalho fora de casa. Trabalho fora de casa, que é realizado em algum local como seja a casa, numa fábrica, num canteiro de obras, numa universidade, etc. Esse trabalho passa a ser, na verdade, fonte de conquistas de direitos sociais e trabalhistas. Possibilidade de trabalhar um certo tempo nesse local, fora de casa, e ter a aposentadoria, poder viver um certo tempo da sua vida fora do trabalho tradicional, ter acesso a direitos como o descanso semanal remunerado, férias, salário mínimo, sindicato, etc. No entanto, essa passagem da sociedade industrial fez com que uma outra parte daquele trabalho realizado em casa, trabalho de cuidados, ficasse praticamente oculto. Um trabalho que não é contabilizado na riqueza nacional, um trabalho sem direitos, sem sindicato. Então, alguém que porventura tenha ficado em casa lavando louça durante 30 anos não é reconhecido, não tem sindicato, não tem salário mínimo, nem vai se aposentar. Todavia, o mesmo trabalho, lavar louça, só que agora num restaurante ou num bar, muda totalmente. A possibilidade, portanto, lavar louça num bar ou num restaurante me dá direito, possivelmente ao salário mínimo, ao sindicato, e até ele se aposentar. Uma sociedade que se organiza nesse embate, que é a construção da sociedade industrial, e ao mesmo tempo também ela não reflete o projeto inicial dos tenentistas, que era também a construção de uma sociedade menos desigual. Por exemplo, se nós olharmos o Clube 3 de outubro de 1932, ele tinha lá, por exemplo, a defesa da propriedade privada. A propriedade privada é base do modo de produção capitalista, a propriedade precisa existir, mas para existir a propriedade privada ela precisa ter alguma função social. Está lá na proposta do 3 de outubro, se porventura a propriedade privada não exercer função social, não tem razão dela existir. Estou falando, na verdade, em outras palavras, de uma reforma agrária, de uma reforma fundiária. Nós estamos em 2024, o Brasil, depois do Paraguai, é o país que tem maior concentração de terras urbanas e rurais do mundo. Isso é um pleito lá dos anos 30, assim como havia o pleito de defender e valorizar o lucro, mas esse lucro, para ser valorizado, precisa pagar tributos, pagar imposto. Não é justo que os lucros não paguem impostos. Talvez nós estamos em 2024, como todos nós sabemos, os lucros de dentro do Brasil não pagam impostos. Os trabalhadores, quando recebem a participação dos lucros, a produção de medida do governo de Itamar, quando os trabalhadores conquistam a participação do lucro, eles pagam o imposto direto. A sociedade desigual também tem a ver com esse tipo de disputa de projetos. Não se conseguiu
decente, fazer uma reforma social adequada, algo que a reforma agrária da terra, se quisermos, algo que marca o país, se urbanizou, se industrializou com características muito próprias da nossa realidade. Bem, eu queria chamar a atenção que é uma mudança de época, porque parte do pressuposto está movendo uma outra sociedade. Uma sociedade de serviços, certo? Uma sociedade contaminada por 4 elementos que aqui eu queria então expor. Me parece muito importante olhar para frente. O que nós, da universidade, nós, estudiosos, podemos dizer para o Brasil? Dizer para os políticos, dizer para os gestores públicos? Prestem atenção, reconheçam, considerem. Infelizmente, a pobreza do debate brasileiro é inquestionável. É uma espécie de exército de ideias. Se alguém tiver a oportunidade de assistir o debate eleitoral, certamente os programas eleitorais chegará rapidamente a essa conclusão. Mas são 4 os elementos. Que elementos que eu estou querendo chamar a atenção que marcam a disputa dessa mudança de época? A primeira, me parece muito importante também, é justamente o deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente. Isso é uma novidade dos últimos 500 anos, talvez seja o aspecto mais importante do ponto de vista da trajetória humana. Todos sabem aqui, caminhamos até o século XV, até 1453, se quiser tomar uma data, quando houve a invasão e a queda de Constantinopla pelos turcos, que interrompeu as rotas, as antigas rotas da seda que vinham então, dos impérios, do Império do Meio, na China, ou os impérios hindus, trazendo que a gente mais avançada de mercadorias, especiarias, através do Mediterrâneo, inundando então a antiga Europa, muito primitiva, do ponto de vista da forma de organização de vida e de produção, mas que tinha cidades, estados de comércio que eram bastante ricas do ponto de vista desse comércio alimentado a partir do Oriente. Então, com a interrupção desse tráfego, dessas rotas, pela queda de Constantinopla, ali há um redescobrimento do ponto de vista que seria possível reconectar as antigas rotas da seda, não mais avançando pelo Oriente, mas sim avançando pelo Ocidente através das navegações, das grandes navegações. Desenvolvimento de tecnologia para poder navegar no alto mar. E de um lado, os portugueses fazem uma espécie de viagem de cabotagem em torno da África até chegar às Índias, no Gama, e de outro lado, os espanhóis imaginando se é possível avançar no Oceano Atlântico, pois se desconhecia a possibilidade de haver um outro continente, imaginando que, seguindo em diagonal, chegaria a Índia. Por 3 vezes, Cristóvão Colombo não conseguiu ultrapassar porque tinha uma massa de terras, um continente. E que esse continente, inclusive, teve o nome de Colombo, Colômbia, mas não teve Colombo porque Américo Vespúcio também chegou e produziu rapidamente um livro. E quando o primeiro cartógrafo católico foi desenvolver em Roma o novo mapa mundi, você teve que colocar essa massa de terra, esse continente, e havia lido o livro do Américo Vespúcio e identificou como sendo América. Bem, nesse continente novo, certo, tinham civilizações extremamente avançadas, basta dizer que a antiga cidade dos México, os astecas, chegaram a ter, segundo os estudiosos, 250 mil habitantes, que era muito mais do que as cidades europeias daquela época. Ou que o território ocupado pelos Incas era muito superior ao que havia sido o Império Romano, mas, na verdade, toda essa experiência das civilizações antigas vão sendo cada vez mais subordinadas pelos conquistadores, que vêm com uma pólvora e a arma de fogo, não existia no nosso continente, e se estabelece, na verdade, a primeira cadeia global de valor, que foi a integração do continente europeu, do continente africano e do continente americano na produção, através do plantation, produção de grande escala, exportação, ou através das várias áreas de mineração, como Potosí, Ouro Preto, entre outras, que inundaram a Europa de riqueza e permitiram a ela construir, através de uma acumulação primitiva, as bases da Revolução Industrial. E isso, na verdade, resultou numa substituição ou superação
mercantilismo, das grandes navegações, né, no capitalismo que nós conhecemos. E isso tudo demarca, digamos assim, o apogeu do Ocidente, do projeto de modernidade ocidental. E toda a educação que nós temos e repetimos, né, tudo aparentemente tem a ver com a origem, com a filosofia, com a visão universal, a partir da Grécia e a partir da Europa. Nós praticamente conhecemos muito pouco em relação ao que havia aqui antes de 1500, os estudos são muito complicados nesse sentido. Imaginamos que não havia filósofos aqui no nosso continente, não havia filósofos na Índia, na China. A nossa visão eurocentrista ela está sendo desafiada na medida em que hoje o centro dinâmico do mundo se desloca para o Pacífico. O Brasil, até 1500, até 1808, tinha como principal parceiro comercial Portugal. Com a abertura dos portos, com a vinda da família real, de 1808 a 1920, o principal parceiro comercial brasileiro foi a Índia, foi a Inglaterra. E sabemos o que significou ter como parceiro comercial a Inglaterra e suas repercussões nas instituições brasileiras, no modo de viver a vida, a roupa, o consumo, etc. De 1920 a 2009, o principal parceiro foi os Estados Unidos. E tudo isso tem implicações na nossa sociedade, pois desde 2009 o principal parceiro brasileiro é a China. O que significa isso? Não significa nada. Que impacto tem a presença crescente dos chineses no Brasil? O principal país que investe no país, o Brasil. E se nós olharmos o que está acontecendo do ponto de vista da infraestrutura brasileira, que são as rotas de integração sul-americana, todo o movimento inverso do que ocorreu dentro dos investimentos ingleses na segunda metade do século XIX, que foi a construção de ferrovias, deslocamento da produção de café, algodão, todo para os portos, para o Oceano Atlântico. Hoje nós estamos vendo um movimento inverso de investimentos chineses, inclusive o deslocamento para os portos do Pacífico. Que implicações tem isso olhando para frente? Essa questão. Onde a base produtiva brasileira se desloca para o Pacífico, que é hoje o principal centro dinâmico do ponto de vista do fluxo comercial. E quais são as consequências do ponto de vista do conhecimento? O que nós temos a dizer em relação à cultura, à filosofia do principal parceiro comercial nosso? E como isso vai interferir no nosso modo de vida, na nossa realidade? Estudamos para pensar. O segundo ponto, o segundo elemento que eu quero trazer aqui é, na verdade, a mudança do regime climático, né? O antropoceno. O regime veio já está praticamente constituído, né? Colocando em xeque toda a ideologia que se constituiu em torno do chamado desenvolvimento sustentável. Estamos desde a segunda metade dos anos 80 acreditando que é possível haver um desenvolvimento sustentável, que haveria um certo determinismo tecnológico que contribuiria para avançar a produção sem ter impacto ambiental e, sobretudo, sobre a temperatura. As várias COPs sendo realizadas, né, com uma espécie de turismo de presidentes, lideranças, de ONGs que se encontram e se formulam do ponto de vista concreto. O que aconteceu? O IPCC todo ano revelando a temperatura cada vez maior, cujos impactos já são cada vez mais perceptíveis. Degelo das calotas polares, os impactos que isso significará, que eu pensei, é algo para nós estudarmos certamente. Quais são os impactos da elevação do nível do mar sobre as nossas cidades litorâneas? Florianópolis vai desaparecer, uma parte toda. O que temos a dizer nos próximos 50 anos? Se subir o nível do mar, você imagina 3 a 4 metros de altura. Quais outras cidades? Copacabana, Recife. Quais são os impactos dessa mudança climática do ponto de vista do território nacional? Do semiárido, das secas, dos biomas brasileiros. O que temos a dizer sobre isso? Aqui no Rio Grande do Sul, temos uma catástrofe ambiental, estamos tratando isso como algo que é apenas um exemplo que vai ocorrer no Brasil como um todo, ou é uma exceção? Estamos preparados para isso? Que tipo de política pública é necessário considerar a mudança do regime climático? Um país que tem uma variedade de biomas enormes. É uma questão colocada, isso é uma disputa de futuro. Uma disputa de futuro feita pelo conhecimento. Temos
terceiro elemento que me parece importante, que é a mudança do regime demográfico do país. Questão absolutamente fundamental, muito pouco tratada nos dias de hoje. O Brasil, que no século XIX teve a sua população multiplicada por 5 vezes, no século XX nossa população foi multiplicada por 10 vezes. E hoje o que nós estamos percebendo? Que a população brasileira, embora não tenha a estimativa até 2100, estou até me referindo com os dados das Nações Unidas, o IBGE acabou de divulgar a projeção até 2070, que mostra que a partir da década de 2040 haverá uma inflexão e devemos avançar, se nada mudar na política demográfica, para uma situação de declínio absoluto da população. Ou seja, podemos chegar ao ano 2100 com uma população bem menor do que a população do ano 2000 no Brasil. O que temos a dizer sobre isso? É razoável o Brasil chegar a 230, 240 milhões de habitantes num país baixíssima densidade demográfica? O que temos a dizer? Sabemos que as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, mas sabemos por que elas estão tendo menos filhos? Se é falta de política pública, de creche, se é uma questão econômica, se é uma questão pessoal, individual. Não está havendo uma carência de política pública em relação a esse tema? Estou constatando que a população desacelerou e possivelmente chegaremos a um momento de declínio da população brasileira. O que representa esta mudança do regime demográfico do ponto de vista etário, das novas demandas de cuidados, a mudança do perfil da formação de médicos pediatras para cada vez mais médicos que tratam da população mais velha. O que representa a educação na era industrial, e ainda hoje, quem estuda praticamente são os mais jovens, as crianças, os adolescentes, e alguns jovens que chegam à universidade, depois que vira adulto ninguém estuda mais, porque sabe tudo, o máximo lê um livrinho, olha lá, agora cada vez mais chat ou qualquer outro tipo de aplicativo. Mas será que nessa sociedade tão complexa não se necessitará de estudar a vida toda? Porque as grandes corporações trabalham com universidades corporativas. Ou seja, questões em aberto exigem, na verdade, uma reflexão e proposição. Mais do que descrever, é necessário o que podemos sugerir. E estamos aqui, na verdade, definindo, estudando o que vai ser o futuro. É muito próximo. Então, a questão demográfica me parece muito importante, assim, obviamente, como uma questão climática e a própria mudança do eixo econômico, como é que o Brasil se posiciona nesse sentido. E o quarto ponto que eu gostaria de elencar, apenas uma problematização, um estímulo à reflexão, de uma maneira mais integrada e articulada, é justamente essa era digital, vamos dizer assim, que é diferente da era industrial. Da digitalização, da datificação, de uma nova divisão internacional do trabalho que se estabelece entre os países com capacidade de produzir e geralmente exportar bens e serviços digitais, são aqueles que demandam mão de obra mais qualificada, tem maior conteúdo tecnológico, maior valor agregado, e o restante dos países que, sem ter condições de produzir esses bens e serviços digitais, são geralmente importadores. Que é o nosso caso. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de bens e serviços digitais. E esta condição nos faz ter acesso ao celular, ao computador, ao ambiente mais avançado, dependendo cada vez mais do setor primário exportador. Porque se não tiver exportação primária exportadora, nós não temos a receita para pagar as exportações que o Brasil faz. Uma dependência nesse sentido, mas o que representa a dependência do modelo primário exportador? Ótimo que temos, mas qual é o impacto do ponto de vista do emprego? Cada vez menos emprego, eu suponho. E uma política de formação, de expansão universitária de estudos e pesquisas, vem acompanhado dessa realidade. O Brasil hoje está gerando mais empregos, o desemprego caiu, o nível de emprego está crescendo, ótimo, tudo isso, porém, o tipo de emprego que nós estamos gerando é um emprego que tem um salário mínimo e meio.
A gente vai parar para refletir, obviamente é fundamental ter empregos, mas é isso o suficiente para a demanda que se abre do ponto de vista da formação? Porque senão a gente não consegue entender como é que o Brasil, em 1912, tinha 1,9 milhões de brasileiros vivendo fora do país, com estimativa do Ministério das Relações Exteriores, e hoje a estimativa é que avança para mais de 5 milhões. 5 milhões de brasileiros equivale ao 13º estado do país. E quem são esses brasileiros? Eu já se propõe, fazer uma contagem de brasileiros no exterior. Qual é o perfil desse brasileiro? O que o atraiu a ir a buscar oportunidades em outros locais? Então, a era digital impõe, na verdade, uma divisão internacional do trabalho que pressupõe um país que não quisesse ser subdesenvolvido, dependente externamente, tem uma outra postura. E nesse sentido se encaixa a defesa de uma política de reindustrialização, de neoindustrialização do país. Absolutamente necessária se o país quiser pensar em um projeto de desenvolvimento. A indústria é a coluna vertebral do desenvolvimento de qualquer país. E pensar, obviamente, a questão da transição ecológica e os investimentos necessários, porque o que faz o emprego de qualidade se expandir são os investimentos, é aquilo que cria, na verdade, as oportunidades novas, dependendo da associação à tecnologia, porque senão, ocupando capacidade ociosa, em geral, os empregos não são os melhores, ainda que sejam necessários. A era digital, na verdade, nos abre questões desafiadoras, como, por exemplo, a questão da soberania dos dados. O IBGE fez em 2022 o censo demográfico, com dificuldades, como usar mais de 90 milhões de endereços no país, não é fácil, nós fizemos com 180 mil servidores. Eu até numa reunião com o presidente do Instituto de Estatística da China, lá no Brasil fizemos com 180 mil, sim. E aqui na China? Não, aqui na China foram 100 milhões de pesquisadores. Com outra proporção. Mas enfim, o censo, que é um desafio para qualquer país, nós até agora estamos trabalhando duras penas para poder entregar todos os dados que foram produzidos pelo censo. Não se faz 10 anos uma operação censitária, recursos que não são pequenos. Mas hoje, ao final desse dia aqui, todos nós teremos participado de um censo, que é feito basicamente pelas Big Techs, a partir de todas as informações que nós passamos pelas redes sociais. Porque para entrar nas redes sociais, como todos sabem, tem que autorizar a política de privacidade dessas grandes empresas. E a gente nem lê, assim também você vai ver que todos os dados que nós passamos não nos pertencem. Portanto, ao fim do dia, eles terão as informações dos brasileiros do mundo relativos às decisões que tomamos, o percurso que fizemos com um determinado aplicativo para chegar a um determinado lugar, as mensagens que mandamos, as compras, os pagamentos, as músicas que assistimos, os vídeos. Essa massa de informação é apropriada, sistematizada e serve de modelo de negócio que está oferecendo essas grandes techs uma rentabilidade extraordinária. As 10 maiores empresas que operam nos Estados Unidos, 7 são essas empresas de tecnologia de informação. E para alguns autores, como o Ivan Fax, já nem é mais capitalismo, porque já não está vinculado à atividade econômica tradicional, tem um debate sobre essa questão, não vou entrar nesse termo, mas para chamar a atenção que a era digital coloca desafios muito importantes sobre a questão dos supermercados. Essas Big Techs têm mais informação que o IBGE. Elas sabem mais do que o IBGE. Tem informações mais precisas, diárias, online. A gente não consegue divulgar, não sei quanto tempo atrás, eles têm informação online. Como é que fica a questão do Estado Nacional nessas situações? Quando essas Big Techs, pega Starlink, por exemplo, interfere em uma guerra. O Rússia, desde o fim da Guerra dos 30 anos, em 1648, que não havia nas guerras, nos conflitos de Estado, interferência de empresa privada. Agora tem. Ou questionam o Supremo Tribunal e assim por diante. Um outro momento histórico que estamos vivendo. E ao mesmo tempo coloca a questão nacional. Por quanto tempo vamos ficar dependendo dessas grandes empresas? Quando os países não dependem
não temos um GPS brasileiro porque as universidades não temos pesquisadores que poderiam fazer isso perfeitamente? Qual é a questão da política nacional nesse sentido? E sem falar, evidentemente, na sociabilidade, né? Nas relações humanas que se estabelece cada vez mais pela presença das redes sociais. Qual é o impacto do ponto de vista da cultura da língua? A gente vai olhar qualquer um desses WhatsApp, não sei o quê, não tem ponto, não tem parágrafo, frases sem sujeito, sem verbo, a capacidade de abstração, pessoas não leem mais nada, não, 100 páginas é um absurdo, o que é brasileiro? Tem 100 páginas, isso não é capacidade de abstração. E o risco desta nova era digital apontar para uma espécie de Idade Média. Idade Média? Veja, a Idade Média, lá do século V ou século XV, né, na queda do Império Romano, a queda de Constantinopla, havia um monopólio do saber, um monopólio que era dado pela Igreja Católica. Quem não leu, talvez tenha visto o filme O Nome da Rosa, não é isso? E que era todo o saber, todos os livros, todos concentrados no monastério. E a população no total analfabetismo, as igrejas continham informação. Será que essas grandes corporações guardadas de evolução não são as grandes igrejas modernas que concentram a informação? Porque se eu quero saber um dado sobre alguém, eu vou lá no Google, tá certo? E ponho a palavra, ele me dá uma resposta. A resposta que ele me dá talvez não seja a mesma para todos, porque ele vai dar a resposta de acordo com o meu perfil. Com o que eu leio, com o que eu indago, ele faz um algoritmo, certo? Ele identifica o perfil e dá uma resposta como aquela resposta que talvez não seja a mesma. Ou seja, o domínio do conhecimento. Eu pertenço a uma universidade que, enfim, até o início da década passada, certo? Tinha um correio eletrônico que era da minha universidade, feito no departamento de processamento de dados, e depois achava melhor, vamos gratuitamente utilizar de uma empresa estrangeira e se desfez do departamento de processamento de dados. Depois passamos a utilizar então, as plataformas, né, de conversação, de videoconferência, também estrangeiras. E aí veio a pandemia e passamos a fazer palestras e aulas e cursos, oficinas, seminários, sem parar. E de repente surgiu um tal de chat. Onde é que saiu isso? Senão, o que nós gratuitamente cedemos através das nossas aulas, dos nossos conteúdos, seminários, que hoje estão pagando para usar. Veja, essa é uma questão de fundo que está em disputa. O que vai ser o Brasil daqui a 25 anos? Reconhecendo que a população que vai governar o país daqui a 25 anos já nasceu. O que temos a dizer para esse contingente de brasileiros? Porque se não formos nós, né, que estamos estudando um país como o nosso, que tem um certo privilégio, quem será que vai dar as informações, as análises nessa disputa de futuro? Para nós, temos uma oportunidade imensa de fazer parte desta perspectiva de transformação. Ao invés da gente muitas vezes ficar deprimido, cansado, penso que nós estamos diante de uma oportunidade inédita, poucas relações tiveram. É por isso que realmente fiquei entusiasmado pela possibilidade de estar aqui com vocês, que representam que nós temos de melhor no nosso país. E que diante desse desafio, nós não podemos faltar com o nosso conhecimento, com o nosso debate.